Ana Paula Vitorino. Deixa-me só... Eu acho que a análise que o Manuel José fez é muito interessante, só que a conclusão que eu tiro dessa análise é uma conclusão um bocadinho diferente, não é uma conclusão de pânico. Aliás, basta ver que o nosso Presidente da República, a única vez que fala em estabilidade durante todo o seu discurso, quando seria expectável que fosse uma palavra ou um conceito mais utilizado, é quando coloca essa estabilidade dependente exatamente do seu domínio da agenda política e económica, ou seja, há aqui uma questão de regime que está subjacente ao discurso do Presidente, mas eu acho que aponta mais no sentido de ele chamar a si, de facto, a liderança, pelo menos da agenda económica, se não social, porque ao passar para a questão da participação, também social. Ora, nós sabemos que na nossa Constituição o Presidente não tem competências executivas, portanto, de alguma forma... É um discurso que questiona o regime no seu modelo que mas temos acho hoje. que é mais neste sentido, aliás, que está em sintonia com todo o processo da campanha eleitoral. Ou seja, há aqui uma tendência para mudança de regime, mas é de centralização nele, que eu acho que não está dissociado de uma outra coisa que o Manuel José também referiu, que tem a ver com a assunção ou não da classe política. E acho que não ajuda nada a nenhum sistema político, a menos que se esteja interessado em promover e potenciar uma mudança de regime, as pessoas terem um discurso que nos faz lembrar discursos de outros tempos, em que dizem, eu não sou político. Bom, nós estamos a falar do Sr. Presidente da República, que talvez seja o político no ativo que há mais anos está na política, que mais anos é político. O professor Cavaco Silva, desde a década de 70, que exerce funções políticas. Ministro das Finanças, Primeiro-Ministro durante 10 anos, Presidente da República 5 anos, ou seja, é o político no ativo com maior longevidade. E por isso, este discurso, que é um pouco estranho e que às vezes faz lembrar um discurso passadista, está muito relacionado com como, de facto, existe um descrédito, uma descredibilização muito grande em termos dos políticos, como do sistema de justiça, como outros sistemas, dos jornalistas, mas como existe de facto, afasta-se para poder aparecer de facto como uma figura que pode unir e que pode promover essa mudança de regime. Todo o discurso do PSD, todo o discurso do Presidente da República enquanto candidato apontou neste sentido e acho que de facto esse pormenor da única altura em que se fala de estabilidade no discurso é associado a uma liderança da agenda económica e também social por parte do Presidente, acho que é sintomática. A questão central das próximas 2 semanas vai ser, obviamente, aquilo que a Europa vai decidir relativamente ao Fundo de Estabilização, ou que solução é que vai ser encontrada. Angela Merkel há pouco dizia que a Alemanha está disposta a ajudar a Grécia e a Irlanda a baixar as taxas de juros, se a Grécia avançar com um plano forte de privatizações, se a Irlanda aumentar o IRC e equilibrar com a média europeia. Está dito, a Alemanha está disposta a ajudar com contrapartidas fortes. E como é que será com Portugal? Eu julgo que o pacto para a competitividade, agora pacto para o euro, de facto reforça a integração económica e pode, em alguns países, provocar aqui uma entrada naquilo que são domínios da soberania. E em Portugal, como é que será feita essa entrada? Eu julgo que em Portugal os efeitos não serão muito complicados, porque temos matérias como a tributação das empresas. Bom, nós aí estamos à vontade porque a nossa tributação aproxima-se muito daquilo que é a média da União Europeia e, de alguma forma, para nós, teria algum efeito positivo, porque evitaríamos, por exemplo, o dumping fiscal que existe numa Holanda, numa Áustria, até na própria Irlanda. Mas o que faz com que, mexendo também com a Holanda, me faça pensar que talvez não seja por aí o caminho. Mas também a aproximação da idade da reforma, daquilo que, adaptando-a à longevidade que neste momento... que se vai tendo ao longo das gerações. Temos apenas 3 minutos e para sintetizar, perguntava-lhe apenas, dentro daquilo que é o Pacto para a Competitividade e que já uma vez o abordámos aqui, que conhecemos genericamente, a questão das contas públicas e da execução será aquela vertente em que de facto Portugal estará mais sob fogo?
Uma vez que todas as outras exatamente, todas as outras de facto nós estamos à vontade. Essa é a mais complicada e a mais complicada não por via das medidas que estão em curso ou daquelas que possam vir a ser tomadas, mas eu julgo que é pelo efeito também destas subidas de taxas de juros, que é uma coisa que é insustentável a médio e longo prazo e que de alguma forma vai dilapidar todas as poupanças que se possam daí advir, que em vez de poderem potenciar o crescimento, podem até inclusive pôr em causa aquilo que são... Parece-lhe que os líderes europeus vão conseguir encontrar essa solução até dia 25 de março. É inevitável, porque de facto eu estou confiante, porque é inevitável, porque senão teríamos um efeito de contaminação. A Espanha também já está exatamente com os mesmos problemas de juros, foi baixado a taxa de rating e, portanto, seria a derrocada da zona euro se não houver de facto uma solução concertada a nível europeu. António Gomes Mota, feito o aviso à navegação por parte da Sra. Merkel, os países já perceberam que obviamente têm que avançar com contrapartidas para que a Alemanha autorize alterações também naquilo que é o Fundo de Estabilização Europeu. Embora, como disse a Ana Paula Vitorino e bem, tudo que sejam esse tipo de medidas concretas não nos vão afetar diretamente. Eu acho que o ponto de observação sobre o qual vamos estar a ser mais escrutinados vai ser seguramente a execução orçamental, sobre a qual iremos ter notícias, ou vamos ter notícias, umas melhores, outras um bocadinho piores, mas esse vai ser seguramente a peça de fogo. Eu estou convencido que os governos europeus vão chegar a um acordo. O que eu, infelizmente, ainda não estou convencido é que esse acordo convença os mercados. Portanto, o meu maior problema é o que vem a seguir. Ou dito de outro modo, o acordo não é suficientemente forte para salvar os países? Sim e não. Porque nós hoje estamos os mercados acreditam. Sim e não, mas porque nós hoje estamos a viver uma conjuntura que, de facto, à qual é muito difícil responder. Se você pensar um bocadinho, é difícil encontrarmos, por exemplo, razões objetivas para o downrating da Espanha que aconteceu. A razão, diz a Moody's, tem que ver com as necessidades da banca espanhola. O Banco de Espanha falou de 15 mil milhões, a Moody's fala de 40 mil milhões. Mas, de facto, não são razões objetivas, como dizia. Falar da especulação, que já estão a fazer com as taxas de juros, não é? Porque ora sobem, ora descem no mesmo dia. Aliás, repare uma justificação económica. Que um dos argumentos que, curiosamente, as agências de rating usaram não há muito tempo em relação a Portugal era de que, ao contrário da Espanha, nós temos sido tardios no fundo, não só na banca, na própria criação do PEC 1, do PEC 2, portanto, a Espanha andou muito mais depressa do que nós, mas, pelos vistos, o resultado prático não é muito diferente. Não é diferente. Manuel José Damasio, nos últimos 30 segundos que nos restam. Eu acho que a questão central vai ser, inevitavelmente, a questão das contas públicas e vai ser, provavelmente, a capacidade da Europa de aparecer perante os mercados como algo sólido. Ou seja, esta noção de que existe uma Europa que consegue apresentar-se perante alguém como uma entidade forte e acima destes processos, nomeadamente, por exemplo, do processo da questão das agências de rating, é neste momento uma questão central, porque está em causa, mais do que a zona euro, até a própria noção de construção europeia. Inevitavelmente, se nós continuarmos neste vai, não vai, ajudo, não ajudo, isto parece vizinhos que não querem todos a mesma coisa lá para o bairro, não é? Dificilmente haverá um consenso agora momentâneo, mas pouco mais. Manuel José Damasio, António Gomes Mota, Ana Paula Vitorino, é sempre um prazer ter o vosso comentário nestas noites de quinta-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias.